Hello Stars! How are you? Are you okay? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o modal verb could. Could. Isso mesmo. O modal verb could, né, como o próprio nome diz, modal, ele consegue moldar, né, as frases. Ele pode fazer negatives, ele pode fazer interrogatives, ok? E ele também pode adicionar o quê? Um valor, um sentido diferente a essas frases. Ou reforçando, ou até mesmo falando couldn't, não reforçando, né? Agora dá uma olhada aqui, então. Então, pra gente vai utilizar o could na aula de hoje, nós vamos focar na utilização do could, tá? No sentido de quê? No sentido de possibilidades, sugestões e requests, ou seja, pedidos, tá? Então, nesses três sentidos hoje, nós vamos perceber como que nós podemos utilizar o could e melhorar a nossa conversation. Olha só, o could, ele pode ser utilizado, né, tanto no presente como no futuro. E ele vai ter esse sentido de poderia, tá? Poderia na verdade, também até a tradução direta do verbo could, tá? Poderia. Agora, é importante você ter em mente sempre que o could é justamente, né, o que? Ele vem do verbo can. Exatamente, ele vem lá do nosso verbo can, tá bom? E aí, ele é esse formato do verbo aí, could, né, no futuro, mas que tem esse sentido também no presente. Então, de onde veio o could? Veio do can, mas ele dá esse sentido de poderia. E faz sim sentido pra gente na língua portuguesa, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Essa é a estrutura na forma afirmativa, e aí você tem o sujeito, could, e o verbo o quê? No infinitive. Aqui é importante você lembrar que o verbo vai estar no infinitivo. Lembra da coluna de verbo? Então, é a forma primitiva dele ali. Olha, John could go to jail for stealing the money. Então, John could go. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia ter uma frase sem o could aqui. Eu poderia falar, John, go to jail for stealing the money. Então, o John, né, vai para a cadeia porque roubou o dinheiro. Mas quando eu acrescento could, eu dou uma ideia do quê? Poderia. Então, né, eu deixo de afirmar e eu passo a dar justamente o quê? Uma ideia, é uma possibilidade. Possivelmente, né, John could go. Então, ele poderia ir. E aí você vê que é uma frase no presente que tem o modal verb could para dar esse sentido de o quê? Possibilidade. You could spend your vacation in Thailand. Então, o quê? Você poderia passar suas férias na Tailândia. Poderia. Mais uma vez, nós temos o sentido o quê aqui? De possibilidade. E no segundo caso, uma sugestão. Eu estou te dando uma sugestão. Você poderia fazer isso. You could listen English every day watching Netflix with subtitles in English. Entendeu, pessoal? Você pode praticar seu inglês todo dia como? Assistindo um filme, um seriado com legenda em inglês e áudio em inglês, você vai estar praticando, vai estar ouvindo. Então, isso é uma suggestion, né? You could do it, ok? Então, o could entra aí nas frases afirmativas e também no presente, né? Mesmo sendo esse formato dele no futuro, mas para dar essa ideia de sugestão e possibilidade. I could get fired. It's illegal. Você pode usar o could na negative? Pode sim, tá? É possível você utilizar. Por exemplo, John couldn't go to jail for stealing the money. Então, eu estou mais uma vez falando o quê? De uma possibilidade, mas agora eu estou falando que ele não poderia, né? Ele poderia não ir para a cadeia, né? Porque ele roubou o dinheiro. Enfim, isso é uma possibilidade. Alright? Possibility. I don't know if I could take that kind of a rejection. Agora, gente, interrogative. Vamos dar uma olhada. O que você faz? O could, por ser um modal verb, né? Ele consegue montar a frase na interrogative, porque em inglês a gente sempre precisa fazer essa inversão, né? Ali do verb to be, ou do modal verb, ou do verbo auxiliar, com o subject, que é o sujeito, para poder, então, ter um interrogative. É assim que funcionam as frases interrogativas no inglês. Certo? Então, o could, ele pode sim fazer isso, né? Ele tem esse poder. Você não precisa adicionar aqui um verbo auxiliar como do you does. Really? Então, olha como que ficaria. Could I borrow your phone? Agora, é importante lembrar que você, né, falando de possibilidades e falando de... como fala, sugestões, não tem como você utilizar o could na interrogativa, né? Porque fica estranho, não fica? Você dá uma sugestão perguntando. Então, você geralmente vai utilizar na interrogative o could, né? Mas quando você for fazer o quê? Fazer um request, né? Posso pegar o seu telefone, né? Poderia, no caso, poderia pegar o seu telefone emprestado? Could I borrow your phone? Could I borrow your phone? E é bem educado, tá? É bem gentil você utilizar o could. Ao invés de você falar para a pessoa assim, can I borrow your phone? Porque o can, ele é um pouco mais agressivo. Então, você fala, could
Poderia, né? Isso funciona em português também, né? Bem mais gentil você falar, poderia eu utilizar seu telefone? A gente não fala, mas enfim, dá uma ideia de gentileza, né? Será que você podia me emprestar seu telefone? Então, posso, né? Poderia pegar seu telefone? Could I borrow? Could I borrow? Aqui eu coloquei o posso, gente, porque a frase realmente está no presente, né? Mas poderia ser, você poderia traduzir também por poderia, tá? Poderia ser, poderia. Então, nesse caso, é um request e é uma interrogative. How could you forget a thing like you're hot? Ok? Now, get ready to your conversation class. Se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho à aula, faz suas anotações and see you. You are stars. Bye, bye.